No episódio de hoje, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Rafa Nascimento, bem-vindo ao Papo com Propriedade, mais um episódio nosso aqui. Leandro, muito honrado como sempre, feliz de estar batendo esse papo sobre propriedade intelectual contigo e para as pessoas aí que nos ouvem ou nos assistem. Bem, o Papo com Propriedade é uma conversa franca, despojada, tranquila, sobre propriedade intelectual no Brasil e no mundo. E a ideia agora, Rafa, é a gente fazer uma série, alguns episódios, discutindo os tais agentes da propriedade intelectual, seja no Brasil, seja no mundo. Então tem um tanto de agente importante, empresas inovadoras, inventores, os NITs, os escritórios, né, de advocacia, de PI, etc. Mas eu acho que o lugar de começar é através da figura central, a figura, digamos, destacada da PI nacional, que é o INPI. Explica para nós, Rafa, o que é o INPI? Muito bem, Leandro. Vamos começar por aquele que faz a coisa acontecer em termos legais, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O INPI tem papel-chave ali numa esfera que eu gosto de chamar de esfera ali da inovação. Tem um nome técnico para isso, né, que é a tríplice hélice, aonde tem o papel do governo junto com empresas, junto com instituições de ciência e tecnologia. E o papel do INPI, ali como ponta de governo, ele é essencial para a aplicação de legislação voltada à propriedade intelectual, como, por exemplo, a Lei da Propriedade Industrial, a 9.279. É o INPI que vai analisar os processos, é o INPI que vai dar o parecer, e tudo isso numa esfera administrativa, sem ainda, depois eu explico por quê, a necessidade jurídica da coisa. O INPI, basicamente, então, seria aquele organismo que apoia a coordenação, né, a articulação entre os diversos agentes, porque no final tem que centralizar é ali. Ou seja, se você quer proteger sua marca, né, seu invento, né, o que você tiver necessidade de proteger, você vai ter que seguir, ou até entendo que não são todos os casos, né, determinados tipos de proteção não estão vinculados ao INPI, mas você tem que basicamente buscar o INPI para apresentar, né, aquilo que você quer proteger. Como é que funciona esse processo? Como é que funciona esse protocolo? Bom, só vou dar um passo atrás até para te complementar. Imagina que você não tem um lugar centralizado para fazer isso. Cada um vai levantar a mão e falar assim, o invento é meu. E aí, como é que faz? Mesmo existindo uma lei, quem que vai decidir isso? Alguém tem que decidir, alguém tem que fazer essa tramitação. Então, como que isso funciona? A pessoa que tem um invento, né, a empresa que tem um invento, que quer registrar ali a sua marca, muito provavelmente ela vai pedir auxílio de um outro agente desse, né, que é um escritório especializado, mas ela vai protocolar um pedido no INPI. Hoje isso é feito de forma online. É um dos avanços que o INPI trouxe ao longo dos tempos, né? Ela vai fazer esse protocolo online, isso vai cair dentro de uma área específica do INPI. Essa área é composta por vários analistas, eles vão analisar esse pedido de acordo com a legislação. A legislação ela prevê o que é uma marca, o que pode ser registrado, o que é uma patente, o que pode ser um pedido de patente. Essas pessoas vão avaliar em várias fases esse pedido até definir uma concessão ou não. Então, basicamente, é assim que funciona. O INPI, há uma série de críticas, e eventualmente elogios também, é uma figura importantíssima, fundamental, mas a crítica, talvez, que eu mais li por aí, nos textos, né, e nas discussões que eu acompanhei, é que eventualmente o INPI é moroso, o processo acaba sendo muito lento. Como é que o INPI acaba impactando, para bem ou para mal, um pouco dessa estrutura, desse avanço da propriedade intelectual brasileira, e até numa perspectiva que eu já vi, né, a gente já conversou sobre isso também, até a própria ideia da inovação, né, do desenvolvimento e da inovação nacionais? O INPI, ele carrega esse estigma, né, de ser um órgão moroso. Na verdade, se eu for perguntar para 10 brasileiros, talvez 8 vão responder que todo órgão público é moroso. Então, a gente carrega aquela coisa do passado do INPI com papel, com o INPI com poucas pessoas atuantes ali dentro. Só que o INPI mudou, vem mudando seus processos internos,
vem sofrendo uma transformação digital, né? O tempo ali de análise e concessão, tanto de marcas, patentes, desenhos industriais, seja de software, ele vem caindo consideravelmente, principalmente patentes, né? A gente tinha uma média ali de 10 anos, hoje a gente já está falando ali de 5, 6 anos, e a tendência é que isso caia mais um pouco ainda, né? Uma série de projetos aí que o NPI tem internamente para isso. E como que isso impacta essa questão da propriedade e da inovação, né? Aquele esqueminha que eu falei, do trio, né? Governo, empresa, universidade, você tem uma interação da universidade com a empresa para gerar tecnologia. Só que é o seguinte, quem busca isso quer fazer o quê? Ser competitivo no mercado, gerar um diferencial competitivo. E imagina você ter 20 anos para excluir terceiros do uso de uma tecnologia que você desenvolveu. Isso é um baita diferencial competitivo. Só que quem que vai virar e vai falar assim, Leandro, eu te garanto esses 20 anos? Porque isso está em lei. Então, quem que vai garantir isso? Quem que vai decidir por isso? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, esse Escritório Nacional de Propriedade Industrial, que vai fazer a aplicação da lei, que vai pegar esse processo, é ele que vai, numa ótica técnica, conceder ou não a sua propriedade. Então, se ele é moroso, a gente pegou o exemplo aqui de patente, são 20 anos, se ele é moroso, concede com 15, você tem 5 anos de exploração. Aí a nossa lei, ela tinha um parágrafo que falava que se o tempo entre a concessão ali, né, e o prazo de exploração ele fosse menor do que 10 anos, você tinha que fazer um acréscimo de período, que é exatamente o que caiu anos atrás aqui dentro do STF para medicamentos, fármacos e outras coisas relacionadas à saúde por conta da pandemia. Mas a grande questão era essa. Então, você tem pouco tempo de explorar, o que você faz? Você desiste da propriedade. Mas você desiste no meio do processo? Não, você desiste de entrar com ela. Então, se você desestimula a propriedade intelectual como um todo, você desestimula as empresas. E aí que empresa que vai investir em desenvolvimento tecnológico? E a gente já sabendo que o desenvolvimento tecnológico gera um desenvolvimento socioeconômico do país como um todo. Então você desaquece isso. E aí a gente passa a ter um grande problema. O INPI, portanto, tem duas importâncias claras. Uma operacional, ou seja, é a figura que apoia, né, coordena, regula a própria gestão, né, da proteção aos ativos de propriedade industrial e intelectual. E na outra ponta, uma importância estratégica. Ou seja, é alguém que está quase ditando o ritmo com o qual o país vai evoluir, vai se desenvolver, etc. Existe algum órgão correlato ao INPI em outros estados, outros países do mundo? Como é que funciona isso fora do Brasil? Ótima pergunta. Bom, é sempre vinculado ao governo, né? A maioria desses escritórios são vinculados ao governo. Cada país tem a sua legislação, e por serem signatários de tratados internacionais, eles às vezes seguem o mesmo padrão. Seguindo o mesmo padrão, a gente tem ali padrão de prazo, até algumas coincidências legislativas ou até aplicações legislativas iguais por conta desses tratados. Então, cada país vai ter ali o seu instituto nacional para gerenciar e fazer isso acontecer. Então, nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, o USPTO, no Japão a gente tem o JPO, na China a gente tem um outro escritório. Os países europeus possuem os seus escritórios e existe um escritório da União Europeia, que é o EPO. Então, você vê que o assunto é muito importante, é tratado com seriedade mesmo, como a propriedade intelectual precisa ser tratada. Você citou uma série de países e a própria União Europeia que são, digamos, representantes, figuras emblemáticas em termos de inovação, de desenvolvimento, de riqueza, etc, etc, etc. E pensando no que você comentou, né, da evolução do próprio INPI, né, das melhorias que o INPI tem desenvolvido internamente e as consequências disso para o Brasil, a gente pode imaginar
a gente chegar perto, né, em termos de produção intelectual, industrial, de inovação, de figuras como Estados Unidos, Japão, China, etc., em algum momento? Ó, eu quero acreditar que sim, torço para que sim. Para isso é necessário que aquela tríplice hélice funcione bem. O INPI, ele vem se modificando, ele vem ali aparando arestas, vamos dizer assim, melhorando os processos internos, questão de acesso a dados, isso vem mudando e eu acredito muito que o INPI, em alguns anos, vai chegar ali num nível de concessão dos famosos 36 meses que a gente fala, que é um tempo padrão ali de 3 anos para fazer tramitação de processo de patente, né? Marca, quanto mais rápido, melhor para quem entra com pedido de registro, né? E eu vejo muito que potencial a gente tem. Bons profissionais a gente tem nas 3 esferas. Talvez o que falta ali é uma conversa para que realmente se possa olhar o desenvolvimento tecnológico um pouco mais com uma ótica de necessidade, né? Esses países que a gente falou, essa tríade, ela funciona bem. Então, quando a tríade funciona bem, a gente tem um estímulo não só da propriedade intelectual, mas da inovação também. Nessa série sobre os agentes, a gente vai ter um momento específico para falar das empresas, vai ter um momento específico para falar dos NITs também. Então, discutir um pouquinho essa tríade aí, que você comentou. Mas existe um termo, né? A gente acaba tendo, que pode ser feito confusão, ainda mais para quem é leigo, que escritório de propriedade intelectual, a gente pode estar falando do INPI, o grande escritório nacional, mas também existem escritórios, por exemplo, de advocacia, de direito, que prestam serviços em PI. Explica para a gente um pouquinho só por que existe essa confusão e por quem é essa figura aí, rapidinho. É interessante, né? A gente começa a falar de propriedade intelectual, escritório, né? E começa a embolar o meio de campo. Mas quando a gente geralmente fala em escritório nacional, a gente está falando daquela instituição de um determinado país que vai fazer a aplicação legal, que vai dar andamento a todo esse trâmite de concessão, né? Mas a gente também pode falar dos escritórios, dos agentes de propriedade intelectual ou os escritórios ali de advocacia ou escritórios especializados em propriedade. Então, essa confusão é nítida, né? E a gente consegue quebrar mais um ainda, que são os próprios NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica, que também podem ser vistos como um escritório especializado, só que a diferença é que eles estão dentro de instituições de ciência, tecnologia e inovação. Então, às vezes isso gera uma confusão, principalmente por conta dos termos estrangeiros. Então a gente vai falar do escritório de propriedade intelectual, mas qual? Opa, geralmente são os vinculados aos países. A gente vai falar de empresas ou escritórios legais, né? Ou escritórios especialistas. Então, são esses. Escritórios de licenciamento de tecnologia, geralmente são os NITs. Então, existe uma terminologia, né, que lá fora é ainda mais complicado, que ela, quando a gente passa a aplicar aqui, gera essa confusão. Então, essa série do Papo com Propriedade vai ser ótima, né? Para a gente conseguir até equacionar, explicar um pouquinho melhor esses conceitos, esses termos, esses nomes. O próximo episódio até a gente vai acabar discutindo esses agentes, esses escritórios de IPI. Rafa, muito obrigado pela explicação, pela participação. Tem alguma sugestão última aí para os nossos espectadores, para quem acompanha o nosso podcast? Bom, 2 sugestões, né? Segue a gente nas redes sociais, acessa lá www.ilup.com.br, fique atento lá ao blog, leia o que a gente tem e se familiarize um pouco mais com o INPI, que tem muita coisa legal lá também. Muito bem. Rafa, obrigadíssimo pela presença. Eu agradeço. Obrigado, Leandro.